Olá, olá. Oi. Vamos ver se agora vai. Oi, Oi, me ouvindo bem? certinho. Tudo certo por aí? Tudo bem. Deixa eu Tá bem. procurar a Thaís aqui. Vamos ver se ela já entrou. Ah, Uhum. não, ainda não. Ela tem que estar online, né? Tem que estar na live, né? Pra entrar. Isso. Então, é. Então, ela disse que entrou. Daqui a pouquinho a gente já consegue convidar ela. Ah, tá. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as feridas emocionais. É a terceira live que a gente está fazendo essa semana. Ontem a gente falou sobre a criança interior com a Lúcia. Foi bem legal. A gente recebeu bastante dica para como olhar para nossa criança, como cuidar dela. Oi! Legal. Oi, Ai, Consegui! E aí, meninas, tudo bem? tudo? tudo bem contigo? Tudo jóia. Tô aqui tomando um chazinho pra dar uma esquentada, porque tá frio, né? Eu tô Sim. congelada aqui, É. com o ar ligado e congelada em casa. Bem frio. Esperar o pessoal ir entrando? Pode Isso. ser. Bem, pessoal, se quiser ir enviando aí para quem possa ter interesse para falar de feridas emocionais, traços de caráter, para a gente aprender um pouco com a Thaís hoje. Ela é terapeuta psicocorporal, então ela vai explicar para a gente o que ela faz, como é o trabalho dela. Também conheço pouco, também estou curiosa, mas É. sei que vai poder. Na verdade, tem pouco mesmo, né? Tem poucos psicoterapeutas corporais, assim, então o pessoal tem bastante dúvidas, né? Todo mundo pergunta, tá, mas como é que é isso? Como é que funciona, né? E aí acham que é outras coisas também, né? Misturam as coisas, enfim. Mas a gente está aqui para explicar um pouquinho mais. Exatamente. Se tu quiser ir te Deixa apresentando, eu- Bom, falando então, pra gente quem é a Thaís. eu sou a Thaís, né? Psicoterapeuta corporal, atendo aqui em Porto Alegre, atendo de forma online também, tenho alguns atendimentos de pessoas de outros estados, até outro país, assim, às vezes. Atendo na Zona Sul ou aqui no bairro Petrópolis. E estou aí para compartilhar um pouco para vocês o que é a psicologia corporal, né? O que foi Reich, Reich, que é o pai da psicologia corporal, e que muitas vezes as pessoas se confundam com Reiki, né? As pessoas perguntam, ah, mas tu faz Reiki? Não, não é Reiki. Reiki é com K, Reich é com CH, né? É outra coisa. Mas conforme a gente for conversando, eu vou contando um pouco para vocês. Não sei se a gente vai falar um pouco daquele livro também, como é que vocês estão conduzindo.
Isso. Podemos falar, podemos misturar tudo, não tem problema. Tá, tá. Porque, bom, para explicar para o pessoal da live, né, a gente acabou lendo um livro em comum que se chama As Cinco Feridas Emocionais, né? Na verdade, a Lise, ela traz essas feridas, porque ela acaba se baseando muito nos estudos de Reich, né, e de outros também, do Pierrakos, do Baker, do Lowen, né, e ela traz isso tudo nesse livro como as cinco feridas emocionais. Só que, dentro de tudo isso, por que a gente fala tanto do Reich? Porque ele é o pai da psicologia corporal. Foi ele quem primeiro trouxe esse olhar para o corpo, né? Ele foi um psicanalista lá na década de 20, mais ou menos, 30, que ele era um discípulo de Freud na época. E aí ele rompe alguns padrões, assim, tanto é que ele é considerado a ovelha negra na época, porque ele rompe alguns padrões e começa a olhar para o corpo das pessoas, né? Ele começa a considerar que a proporção do corpo comunica, os gestos comunicam, o tom da pele, o tom da voz, tudo pode ser considerado dentro do processo. Então, ele começa a trazer esses conceitos. E aí ele vai falar muito da análise do caráter, das couraças musculares, né, no decorrer de tudo isso. Posso ir seguindo? Pode. Tá, daí qualquer coisa vocês vão me interrompendo, vão fazendo perguntas, enfim. Né? Então, o Reich, ele traz tudo isso para o corpo. Ele fala o seguinte, que tudo aquilo que a gente vivencia, desde lá da nossa infância, acaba ficando registrado no nosso corpo, né? As nossas experiências, os estresses, os episódios traumáticos ficam registrados no nosso corpo. E o corpo vai se transformando para dar conta dessa história, né? Para dar conta desses conflitos. Então o corpo vai se moldando, né? E conforme a intensidade e a frequência desses conflitos, desse trauma, esses bloqueios energéticos que a gente chama acabam se tornando crônicos. E a gente cria o que ele chama de couraça muscular. Couraça muscular a gente vai usar muito dentro da psicologia corporal. Porque justamente essas couraças são as defesas. A Lise, no livro dela, ela fala de máscaras. Né? Eles usam termos assim diferentes, mas no fim é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas essas defesas, essas couraças, elas vão impedir que a nossa energia circule no nosso corpo. E ele vai considerar o seguinte, se a nossa energia... A energia o que é? A energia nada mais é do que o nosso próprio sangue, rico em oxigênio, rico em nutrientes, que circula no nosso organismo. Né? No momento em que a gente vive essas experiências traumáticas, a gente contrai o corpo. E aí, com a intensidade e a frequência dessas contrações, isso se torna crônico e impede que essa energia circule livre pelo nosso organismo. Se a gente começa a flexibilizar, a soltar essas tensões, essa energia pode voltar a circular. E com isso a gente vai tendo uma melhora, um amadurecimento, a gente chama, na nossa estrutura. Reduzindo, assim, as nossas neuroses, nos deixando mais saudáveis fisicamente e emocionalmente, né? E essas defesas, né, essas couraças que são criadas lá na infância, elas acabam, são padrões de comportamentos que a gente depois acaba trazendo para a vida adulta, né? E aí, mesmo que essas ameaças na vida adulta, que existiam lá na infância, não existam mais na fase adulta, a gente continua repetindo esses padrões, né? A gente vai perpetuando isso, mesmo que essas ameaças não existam mais, né? E isso que a gente chama, então, da estrutura de caráter, né? De cada um, a tipologia de caráter, né? Isso vai se dar, esses estresses vão se dar de forma física, mecânica, psicológica, né? Comprometendo a nossa saúde mesmo, né? A nossa saúde, a saúde do organismo. Né? E aí, mais tarde, o Reich vai ampliar esses estudos, né? E ele chega para um outro autor, né? O Federico Navarro, que a gente chama, ele pede para o Federico... Porque o Reich, ele trouxe muito conteúdo, né? Só que ele não organizou de uma forma muito sistemática, assim. Então, ele chega para Federico, que era médico, psiquiatra na época, e fala, ó, aprofunda meus estudos, organiza isso. E o Federico faz isso, ele agrupa, traz nomes, tipologias, agrupa isso
e cria, então, alguns exercícios corporais, né, de uma forma bem sistemática, numa metodologia mesmo, para ser aplicado no corpo, que a gente chama hoje em dia de actings, né? Mas são exercícios, nada mais são do que exercícios que a gente vai fazendo, né? E aí, mais tarde, depois, ainda aprofundando um pouco mais tudo isso, vem o Lowen, que é o mais conhecido de todos, que é o pai da bioenergética, que ele vai trazer todo esse conteúdo de uma forma assim mais simples para a gente entender, né? Os livros dele são mais fáceis, é muito rico também. Ele traz outros tipos de exercícios. Então, o que é mais conhecido hoje em dia é a bioenergética, né? A vegetoterapia do Reich acabou ficando assim mais escondidinha, né? Mas então, resumindo, é isso. A gente tem dentro da psicologia corporal essa análise do corpo, né, que vai trazer os traços de caráter, e vai ter, com a vegetoterapia ou com a bioenergética, esses exercícios que vão atuar no corpo para justamente flexibilizar essas couraças e reduzir essas neuroses dos traços de caráter. Não sei se deu para entender. Se tá Isso tudo vai, bem. deu sim. Isso vai trabalhando a nível tanto consciente quanto inconsciente, através desses exercícios que a gente faz, que tu, assim, como psicoterapeuta, passa. Isso. Aí, claro, tem a parte verbal da terapia, né? Geralmente, a terapia é 1 hora, então vamos fazer meia hora de parte verbal, vamos fazer meia hora de exercício. E esses exercícios eu vou trazendo um pouquinho a pessoa vai trazendo na parte verbal, né? Para não deixar o exercício solto, um exercício mecânico, né? Eu vou pedindo para essa pessoa, então lembra, vou trazendo as frases que ela mesma falou, né? Como tu se sentiu. Então busca ampliar, aprofundar esse sentimento e ao mesmo tempo vou fazendo o exercício, né? Então, de alguma forma, energeticamente ali, o exercício trabalha no corpo, né? Esses traumas, essas tensões e vão ajudando a desbloquear. Com isso acaba vindo, às vezes, muitas lembranças, insights, emoções ainda reprimidas, né? E a pessoa, às vezes, vai se dando conta de sentimentos que não tinha se dado conta antes ou que não tinha percebido de forma tão intensa, né? E com isso ela acaba conseguindo se trabalhar melhor, né? Porque no momento em que tu entende realmente o que tu sente e da onde vem aquilo que tu sentes, fica mais simples assim, né? Até a Liz ali no livro, o que ela trouxe de diferente, assim, ela vai trazendo um lado mais espiritual, né, gurias? Ela diz que, na verdade, a gente, antes mesmo da nossa alma reencarnar na Terra, ela já vem com a ferida. Já vem com a ferida, né? Como se a gente escolhesse a nossa família de origem justamente para tratar aquela ferida, né? E aí, enquanto a gente trabalha isso com os nossos pais trabalham isso com a gente. Mas vocês que são da sistêmica, da constelação, vão poder falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Mas então é isso. E essas feridas que ela fala, né, no livro, essas 5, são muito semelhantes às feridas do Lowen, né? Bastante semelhantes mesmo. Só que são outros nomes, né? O Lowen vai falar do esquizoide, do oral, do psicopata, do masoquista, do rígido, né? E ela vai dando outras nomenclaturas para isso. Mas sim, pode falar. De que forma, na verdade, até tenho essa dúvida, assim, de que forma durante no tratamento, como é que vai funcionando essa mudança da pessoa? Como é que, não sei se eu me fiz entender. Não muito. Repete. Assim, a pessoa busca o tratamento e daí como é feito diretamente pela bioenergética? Isso? Por essa terapia bioenergética? Não, eu mesclo. Tu tá falando da vegetoterapia e da bio, né? Isso. Tá? Não, eu mesclo os exercícios. Eu uso dependendo da queixa, né, da pessoa. Eu vou usando uns exercícios de uma teoria, um pouco da outra, né? Tá. Porque o que acontece? Quando a gente tem essas couraças... As couraças, elas são 7 couraças que eles trabalham, né?
a couraça ocular, a oral, a couraça aqui no peito, na pelvis. Então, conforme a queixa, a gente vai entendendo de que forma aquela energia está trabalhando no corpo. Se a gente vai considerar uma pessoa que está meio perdida, sem foco, até pessoas com síndrome do pânico, a gente vai olhar muito para a questão dos olhos, porque a questão de se perder está relacionada aos olhos. Então, quer dizer, ela está em algum nível com esse segmento bloqueado. Então, a gente vai lá e faz alguns tipos de exercício para o desbloqueio dessa couraça, entendeu? Né? Então, é mais ou menos assim que vou trabalhando. E como eles trabalham com os dois, todos eles trabalham com os mesmos segmentos, a gente vai mudando os exercícios até para não ficar chato. Sim. Porque senão a gente faz toda vez o mesmo exercício, a pessoa enche o saco de ficar repetindo. E trazendo isso pro aspecto corporal, né? Qual é a semelhança entre as terapias do Reishi, né? Reishi. E das demais para da Lise, que daí em questão comparativa mesmo. Como é que tu poderia... Dos traços, tu diz? É isso. Tá. Bom, vamos falar desses 5 traços aqui, então, do Lowen, tá? Que são os mais... É porque, assim, ó, eles vão mudando, cada um traz nomes diferentes, eles segmentam, às vezes, né? O Reich vai falar do núcleo psicótico, por exemplo, né? Ele vai falar do borderline, ele vai usar outros nomes. Daí ele vai falar do borderline de... o contraído, sabe? Então, vai dando outras nomenclaturas e ainda vai segmentando. Mas para a gente falar de um modo geral, assim, para dar uma resumida, uma pincelada entre todos eles, o Lowen traz isso de forma mais didática. Ele vai falar do esquizoide, do oral, né? Como eu falei, do psicopata, do masoquista e do rígido, 5, né? Só lembrando que, para o pessoal não se assustar, né? Que nós não estamos falando da patologia clínica lá da psicologia, né? Senão a pessoa, meu Deus, um psicopata. Não, é só um termo utilizado para essas pessoas que tiveram esses conflitos nas etapas iniciais lá do desenvolvimento, né? O esquizoide, ele é lá ainda no útero da mãe até os 10 meses, até os 10 dias de vida, né? Traumas nessa fase comprometem de forma que se forma o caráter esquizoide. O oral é na fase da amamentação, dos 10 dias aos 9 meses. O psicopata e o masoquista vão vir dos 9 meses aos 3 anos de idade, que é na fase anal da criança. E o rígido dos 3 anos em diante, dos 3 aos 7 anos, que seria na fase fálica. Aí eu trouxe aqui, vou até ir passando, eu trouxe aqui algumas características de cada um. O esquizoide vai ser aquela pessoa que ele vai sentir uma dor da rejeição. Ele é uma pessoa que justamente sentiu isso lá no útero da mãe. Provavelmente, de repente, uma mãe que realmente não queria engravidar, de repente, uma mãe que estava passando por um problema sério de família, enfim, mas que de alguma forma, quando a mãe lembrava que estava grávida, de alguma forma aquilo causava uma ideia de que não era uma boa ideia essa criança estar ali naquele momento. E isso passa para o bebê sente que ele não é bem-vindo, digamos assim. Então ele já desde lá do útero, ele já vem sentindo essa dor da rejeição. São geralmente pessoas que vão apresentar um corpo mais magro, mais longilíneo, com uma energia mais na cabeça. Se a gente olha assim, é o típico nerd, sabe? Aquele com um corpo mais magrinho, a cabeça grande, sabe? Pessoas que racionalizam muitas coisas, racionalizam os próprios sentimentos, né? Acabam exigindo respeito por esse jeito racional de ser, por esse nível lógico da comunicação, né? E então esse conflito, esse trauma vem lá mesmo, lá do útero materno, né? E aí acaba que o esquizoide, ele realmente, o medo dele tá ligado a esse princípio de existir. Ele não quer existir, ele não quer aparecer, ele acaba fugindo um pouco da realidade. O bloqueio dele justamente está nos olhos, né? Por essa fuga da realidade, ele acaba criando um universo paralelo. Tem muito aquela coisa, acaba se voltando para os jogos, para o mundo virtual, para a leitura. São muito inteligentes, né?
mas acabam fugindo da realidade, não gostam muito do contato com a realidade, não gostam muito nem do contato físico, sabe? Eles preferem ficar mais na deles, assim. Acabam sendo um pouco antissociais, preferindo o isolamento, sabe? Mas, por outro lado, são muito inteligentes, são capazes, assim, de criar coisas novas, são criativos, sempre buscam inovar, sabe? Porque todos os traços têm a parte ruim, mas também tem a parte boa, né? Aí depois... Sim, por meio, na verdade, dessas feridas, máscaras e traços, né, Uhum. da nossa personalidade, do nosso caráter, também aí a gente encontra as nossas maiores habilidades, né? Porque isso é o que nos faz, Exato, é o que a exatamente. gente é, nós somos isso, né? Então, ficar negando isso ou dizendo, ai meu Deus, mas. Porque muitas vezes essas feridas, né? Eu uso muito a nomenclatura da Lise, que é o estudo mais que a gente se aprofundou mais, Uhum. mas muitas vezes essas feridas despertadas pelos nossos pais, a gente falou isso até na live, né? Na primeira. Uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que a gente interpretou. Então, Uhum. o bebê que tá lá, a gente está falando da rejeição por enquanto, o bebê que tá lá no útero da mãe, e a mãe tá preocupada com outras questões, e pensa, ai, não é um bom momento para esse bebê nascer. Não é que ela não quer, às vezes, essa criança, né? Uhum. Uhum. Porque ela tá preocupada, na verdade. Então, Uhum. pode Uhum. acontecer da E pessoa desenvolver. é muito mais como fica registrado de como a criança sente do que realmente, às vezes, uma realidade. Às vezes, de fato, é uma realidade, mas nem Sim. sempre, né? De certa forma, a gente vai criando justamente essa resistência para suportar, para lidar com aquele conflito naquele momento, né? Foi o melhor Aí, que a gente pode fazer naquele momento, né? exato, Para exato, sobreviver, na verdade, exato. né? Exatamente. Aí depois o Loen vai falar do oral, né? Que é justamente nessa fase da amamentação, que são as pessoas que de certa forma, tiveram realmente uma experiência de falta na infância, nesses primeiros anos. De algum modo, aquilo que elas necessitavam não foi suprido o suficiente, né? Sei lá, de repente até uma mãe que realmente, por algum motivo, faltou leite, alguma coisa. A criança precisou a mais, sabe, do que a mãe pôde dar naquele momento. Então, elas levam essa sensação dessa falta e se sentem em algum nível abandonadas, né? E aí, o conflito do oral vai estar relacionado com esse direito de receber suporte, né? Porque eles tiveram essa experiência de privação, né, num certo nível. E vai acabar levando isso para a vida adulta, né? Essa sensação do abandono. Então, eles entendem muito cedo que as necessidades deles não são importantes. E aí eles acabam se auto-abandonando mais tarde. Então, são pessoas que realmente vão demandar mais do mundo. Elas vão querer ter mais carinho, mais afeto, sabe? Vão querer que os outros façam por elas. E Vão ser acabam se pessoas, negligenciando muitas vezes, né? muitas vezes, esperando que o outro faça, que o outro dê, sabe? Que o outro supra, de alguma forma, aquilo que faltou lá atrás, né? Justamente por esse trauma se dar no momento em que a criança está amamentando e está formando a musculatura da boca, geralmente ela tem um bloqueio oral. Então são pessoas, tudo que vai estar ligado à boca a gente vai poder pensar numa pessoa oral. Por exemplo, questão da alimentação, de comer demais, de beber, pessoas que gostam de falar, sabe? São bastante comunicativas, tudo está relacionado à boca. Então a gente pode pensar que tem traços orais ali, né? O próprio cigarro também, porque é uma satisfação que vem pela boca, sabe? Então eles sentem esse vazio, né? E tentam suprimir de alguma forma. Muitas vezes acabam sendo pessoas mais depressivas em alguns momentos, até agressivas, né? Por fazer contato com esse vazio. Mas por um outro lado, são pessoas assim que gostam muito, são muito afetuosas, gostam das pessoas, têm facilidade de formar vínculos, de entender o outro, de entender os sentimentos do outro, de se colocar no lugar do outro, são sensíveis, né? Intensos, assim. Tudo isso faz parte do oral. Aí depois temos o masoquista, que a principal dor deles é a humilhação. Eles são aquelas pessoas assim, que carregam o mundo nas costas, sabe? Que fazem tudo por todo mundo,
que dão conta de tudo, né? São pessoas que são programados, de certa forma, a suportar. Geralmente vão ter corpos, assim, mais largos, mais quadrados, mais parrudo, assim, como um corpo forte mesmo, moldado já para suportar, sabe? E isso porque na infância o conflito dele teve ligação com situações de humilhação e dominação dos pais, de alguma forma, né? E por medo daí de errar novamente, né? Porque eles erravam lá na infância e se sentiam humilhados pelos pais, né? E daí, por medo de errar mais tarde, eles vão carregar isso e vão funcionar de uma forma muito metódica. Eles vão precisar de tudo muito bem definido, tudo muito bem estruturado, vão dar valor à segurança, vão se programar para as coisas, tudo muito bem planejado, sabe? Porque agir assim de improviso para eles é considerado perigoso, sabe? Vão preferir ambientes conhecidos, pessoas conhecidas, vão preferir uma consistência mesmo. Mas são pessoas assim que para ter como funcionário elas são ótimas, porque elas dão conta de tudo, sabe? Elas vão vestir a camisa, vão ficar até mais tarde no trabalho, vão entregar no prazo, vão pegar mais trabalho para si, elas vão dar conta, elas sempre vão dar conta, sabe? Por outro lado, elas acabam esquecendo delas mesmas, sabe? Porque elas ficam mais vinculadas às questões dos outros. Elas têm essa necessidade de valorização, né? Isso. Elas vão te ouvir muito bem, né? Vão ouvir o que tem para falar, mas na hora delas expor os próprios sentimentos é mais difícil. São pessoas difíceis de se abrir, assim. Porém, são muito leais, muito, muito prestativos. Aquela pessoa que é bom ter por perto, assim, sabe? E aí depois temos o psicopata, que a dor dele é a manipulação. São pessoas assim que dominam essa arte de manipular, são mais sangue frio, são pessoas que são boas, assim, bom para ser vendedor, porque são pessoas que elas entendem da arte da sedução, elas vão te conquistar de alguma forma, entendeu? Elas vão te seduzir ali, né? Porque justamente esse traço dela se forma quando o pai ou a mãe utiliza desse mecanismo da situação em benefício próprio. Por exemplo, assim, filhinho da mamãe, você é tão inteligente, você é meu príncipe. E aí, sei lá, pede uma coisa para a criança, sabe? Então, ela entende, já tem essa sedução e ela entende que vai vir algo em troca ali, né? Em benefício do pai ou da mãe. E nesse jogo daí de controle, ele aprende que a vulnerabilidade é um sinônimo até de fraqueza, né? Por isso que acabam investindo, são pessoas que investem nessa imagem, assim, que não mostram muitos sentimentos, porque temem perder o controle. E muitas vezes acaba que nesse jogo, acaba que a sedução, a conquista, toma um lugar principal e o prazer próprio acaba ficando em segundo plano, sabe? Eles entendem mesmo que o mundo é um jogo, assim, é um balcão de negócios, sabe? Se eu dou alguma coisa, eu tenho que receber algo em troca. Às vezes eles não querem nem receber porque eles acham que se eles receberem, eles vão ter que dar algo em troca e eles não estão muito afim de dar, sabe? Então, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Não querem ficar em dívida com ninguém, né? Não querem ficar em dívida com ninguém. Exatamente. O Felipe perguntou ali se no anterior ali, que é a ferida da humilhação, né? Uhum. Se são pessoas com necessidade de aprovação. Como? Se são pessoas com necessidade de aprovação. Sim, são. Precisam sempre de uma aprovação para ver se elas estão indo pelo caminho certo, né? Porque elas não querem passar por humilhação, elas não querem errar, então elas precisam que o outro diga para elas se é dessa forma que eles devem agir, se é assim que tá bom, sabe? Porque eles precisam de uma cartilha para seguir, né? Então, se o outro passa essa cartilha, fica mais fácil, eles se aliviam, né? É mais fácil pro lado deles. E por fim a gente vai falar do rígido, então, né, que é o último dos traços ali, que a dor do rígido vai ser a traição.
são pessoas que buscam sempre a perfeição. Eles precisam ser perfeitos em tudo, eles precisam ser os mais bonitos, eles precisam ser inteligentes, eles precisam estar com a vida em ordem. Tudo tem que ser perfeito para eles, porque justamente o medo deles é ser trocado ou ser traído, né? Então eles precisam ter essa garantia de serem a melhor opção disponível, a melhor opção do mercado, né? E isso justamente acontece por uma frustração edipiana lá da infância, lá na fase genital, quando a criança é rejeitada pelo pai ou pela mãe por suas expressões de afeto. E aí acaba criando inconscientemente uma disputa, né, pelo amor do genitor do sexo oposto. E na fase adulta acaba revivendo muitas vezes relações triangulares, sabe? Porque é aquela coisa, aquela dor que a gente tem lá atrás, a gente carrega e revive, né, aqueles momentos de certa forma, né, como se cocriasse mesmo, né, para ver se... Porque no complexo de Édipo tem exatamente isso que tu falou, né, da criança acabar nessa fase se apaixonando pelo genitor do sexo oposto, reivindicando o amor dele. O amor, se essa fase ela não é bem desenvolvida, né, se o complexo não é finalizado, então acaba tendo esse trauma ali. Isso é muito comum, na verdade, né? É muito comum das pessoas terem algum problema nessa fase. E aí, justamente por isso, depois elas são pessoas que tentam ser as melhores em tudo, porque lá atrás elas sentiram de certa forma que foram traídas, né? Ou pelo pai ou pela mãe, digamos. Então elas precisam ser boas para que isso não aconteça novamente, né? Então elas carregam esse medo, né? E nada para elas acaba sendo o suficiente, assim. Sempre elas vão buscar melhorar. Acabam tendo dificuldade de confiar nos outros também. E elas acabam tendo muitos problemas de relacionamentos mesmo, né? Por esses conflitos, assim. O primeiro amor dela sempre, né? Pra menina vai ser o pai, pro menino vai ser a mãe, né? É aquela coisa que vem lá de trás, né? E os corpos também acabam formando. Geralmente são pessoas muito bonitas, com corpos harmônicos, porque o corpo se molda também para ganhar nessa disputa, né? Para ficar bonito, para ser melhor, sabe? Então são pessoas mais proporcionais, com a energia mais bem distribuída, né? São pessoas assim muito fortes, ativas, executoras. É isso aí. E lembrando que a questão dos traumas, né? Às vezes basta uma situação para que ele fique lá gravado. E às vezes são repetidas situações. E geralmente, que é o que a Lizzie traz no livro, é que a gente acaba atraindo para nossa vida, né? Repetidas situações para reviver esse trauma, né? E para a gente poder trabalhar isso. Então, na verdade, tem tudo a ver com isso também. O nosso corpo, a nossa energia também está manifestando isso, né? Essa vibração. E é isso que a gente vai acabar atraindo. Por isso que, às vezes, as pessoas difíceis da nossa vida, né? Falando um pouco do lado que eu e a Karen trabalhamos, assim. As pessoas difíceis da nossa vida que ficam se perguntando, meu Deus, mas por que essa pessoa insiste em voltar, né? Ou acaba sendo uma pessoa diferente, mas com aquela mesma situação. É porque a gente tá vibrando isso, né? Então, acaba sendo isso que a gente atrai. A vida vem dizer, olha, tu não olhou para isso lá quando tu teve a oportunidade, então eu tô trazendo de novo. Tu vai olhar, senão eu vou trazer de novo, e de novo, e de novo. E o que eu acho, assim, interessante a gente sempre prestar atenção, que geralmente as coisas que aquilo que nos atinge, né? Porque tem coisas que não nos atingem, né? E isso tem muito a ver com as nossas dores. Por exemplo, digamos assim, uma situação que eu vivi, né? E a Vani viveu uma situação semelhante. Eu vou sentir aquela situação de uma forma. A Vani vai sentir e vai enxergar, olhar para aquela situação de outra forma. E isso tem muito a ver com os nossos traços, com as nossas dores, com os nossos traumas, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente fazer esse exercício de olhar o que é que a gente está sentindo, desde quando a gente sente aquilo, com que frequência a gente sente aquilo, quais são os momentos que dispara essa dor, essa sensação, né? E daqui a pouco eu sinto, sei lá, a dor da traição, eu posso sentir no meu trabalho, e daqui a pouco eu vou sentir num relacionamento, e daqui a pouco eu vou sentir numa amizade. Então, de repente isso é meu, né? De repente seja a minha dor
se despertando ali, né? E é isso que eu tenho que olhar, de repente eu tenho que começar a olhar de outra forma, tentar sentir de outra forma, entender a origem disso, né? Acho que dá bastante pista para se conhecer. Porque todos porque nós não, temos. Pode falar. porque na verdade não existe um traço físico certo, né, para cada uma das feridas, né, no caso, ou das características ali. Eu acredito que seja isso. Não existe, não tem como a gente delimitar um traço físico para determinada pessoa, já que e a outra também ter a mesma ferida e ser da mesma forma, assim, digamos assim, né? Acaba sempre se modificando para cada um, né? Porque tudo Sim, isso depende do trauma também, da gravidade do trauma. tudo isso. Na É. verdade, a gente vai ter um pouco de todos os traços, né? A gente é uma Uhum. mescla. Sim. Até se a gente for ver pela própria globalização, pela mistura de raças, de etnias, cada vez, Uhum. quanto mais isso se mistura, mais a gente vai tendo um pouco de cada traço mesmo, né? Então a gente carrega um pouco de cada um. O que acontece é que às vezes um é mais evidente, um é mais forte, uma dor tá mais latente, né? Do que outros. Então, de certa forma, tem algum ali que te pega mais, né? E, Que outros. e essa questão da gravidade do que, vamos supor assim, é bem isso, gravidade do trauma que teve, da dor que teve, é o que influencia em ser É um o que traço mais influencia. forte. Isso, Uhum. né? A gravidade ou também o tempo, às vezes a pessoa sentiu aquilo por um longo período. Muito tempo. Uhum. Entendeu? Então, porque assim, se é um trauma, um estresse pequeno, acontece o estresse, mas a pessoa consegue reparar isso no decorrer da vida. Agora, se o estresse é muito forte ou se durou muito tempo, fica mais Fica, difícil essa fica, reparação, né? assim, fica ali agindo e É, te moldando durante toda uma vida, daqui a pouco, que só depois de é. muito tempo tu vai atrás para encontrar, para buscar cura, né? Buscar esse. E às vezes eu acho que nem entende que. Às vezes, primeiro que nem entende que tem aquele conflito, porque Uhum. sempre teve, né? Entendeu a vida Sim. daquela forma. E só vai se dar conta que aquilo é um conflito bem mais tarde, talvez por trabalhar outra coisa. Chega para terapia por um motivo e vai descobrir que tem, né, Sem uma contar coisa que a mais gente profunda. vai morrer e vai ter coisa para trabalhar, né? É, Porque uma tem, coisa vai puxando a outra. Tem uma notícia, né? Que todo mundo é traumatizado em algum nível. Todo é, mundo. Ninguém se escapa. Mas Exatamente. a notícia boa é que a gente consegue se trabalhar, consegue curar muita coisa, ressignificar e tem a vida inteira pela frente. Olha que ótima notícia. A gente pode. Vai. Exatamente. É que assim, ó, vamos pensar, né? Uma criança, para ela ser considerada um indivíduo, o Reich falava do indivíduo genital, que seria aquele sem bloqueio energético nenhum. É até os 7 anos. Não tem como tu viver na sociedade que a gente vive sem ter nenhum trauma até os 7 anos. Não existe. é. Primeiro que a gente já vem de as famílias já, né, têm as suas questões, os seus conflitos, né? É muito difícil, né? Vamos combinar. É difícil realmente criar uma criança, né? E Então, saudável. A gente tem nossas é questões. utópico exigir que os nossos pais também sejam perfeitos, né? É, Afinal, às vezes eles estão lá, por exemplo, tem que sair para trabalhar. E daí tu se sente abandonado e desenvolve essa. exatamente. Como Como é é que que eles vai não vão fazer? trabalhar? Aí tu vai. Não tem como. Exatamente. Então, Então, se dá demais é um problema, se dá de menos é um problema. É, Então, fica os difícil. dois são. Eu até tenho uma outra pergunta. Em questão clínica, assim, do que tu recebe no consultório, teria alguma dessas fases que é mais, aqui tem como é que eu posso dizer? Mais pessoas O buscam. oral, todo mundo tem um pouco de oral, gente. Todo É. mundo é oral aqui. Ah, todo mundo então. é abandonado. É. Todo mundo tem oralidade. Ah, tá. Acho que foi o Reich que disse que 75% da população é oral, Uhum. né? E na verdade, assim, o que acontece? A gente vai ter o que a gente chama
a couraça de base, né? O nosso conflito de base, que geralmente vai ser aqueles primeiros traços ali a se formar, né? Os primeiros estresses da infância. E depois a gente vai tendo as nossas coberturas. Os traumas que a gente vai vivendo depois daquilo vão sendo coberturas, né? Então, até por isso, hoje em dia, assim, tem uma linha que vende muito análise corporal, né? Tem várias pessoas que vendem a análise dos traços e tal. O que não recomendo muito, porque sozinho ele não tem muita utilidade, ele não vai resolver nada. A gente lê os nossos traços, vai se rotular ali e não vai ter uma melhora, um resultado, né? E muitas vezes, quando a gente olha para o corpo da pessoa, o que a gente vê são essas coberturas em primeiro lugar, né? Porque realmente o nosso traço de base, que é aquele que nos deixa mais vulneráveis, a gente esconde, muito bem escondidinho, né? E as outras coisas encobrem. Então, quando... Tudo por conta do ego, né? Também. Nosso ego nos ajuda a fazer porque tudo dói, isso, né? Então, quando a gente faz essas análises do corpo, geralmente o que aparece são essas coberturas. E aí, por isso tem que ter muito cuidado, né, no processo terapêutico, porque se tu vai agir nessas coberturas, é como se uma pessoa tirar uma casca de uma ferida. Tu vai lá e tira a cobertura, tu deixa a pessoa muito vulnerável, tu deixa aquela ferida muito exposta. A pessoa pode acabar se desestruturando, tu pode aumentar um conflito, gerar até uma doença psicossomática, a pessoa pode entrar numa depressão muito profunda. Então tem que ter sempre um cuidado, sabe? Às vezes a pessoa não está pronta para se despir dessa forma, né? Se despir, como essas coberturas são as roupinhas, os casaquinhos que tu vai vestindo. Se tu tira tudo, tu fica nu, né? Isso pode desestruturar a pessoa. Trauma, né? Outro trauma, tu vai reafirmando ali. Então, por isso que o correto seria a gente trabalhar primeiro nessa estrutura de base, fortalecer essa pessoa, para que então a gente possa mexer nessas coberturas. Às vezes nem precisa, porque no momento em que tu fortalece a base, a pessoa vai vendo que essas coberturas não são mais necessárias. E ela mesma vai abrindo mão, né? Porque ela tá com essa base fortalecida. Então é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando através dos exercícios, né? Para deixar amadurecer esse caráter que a gente chama, deixar a pessoa mais forte, que possa lidar mais com as situações, com as suas emoções de uma forma mais madura, né? De uma forma que não se perca também dentro dessas sensações. Isso acontece também nas constelações. Muitas vezes a gente acessa os traumas das pessoas, né? Então, acontece, né? E é bem comum, não sei se na experiência da Karen assim mas da pessoa mostrar ali que ela tem um limite, né? A constelação até abriria o campo para a gente ir mais a fundo. Só que a gente vê que às vezes a pessoa não está pronta, não é o momento. Então, ela, depois de um tempo, depois que ela conseguir, porque com as constelações a gente fala muito dos movimentos da alma, que eles são lentos, né? Então, às vezes, a gente tem muita pressa de resolver a nossa dor. A gente quer arrancar ela de todo jeito, ou esconde ela de todo jeito para ninguém acessar. E o processo do autoconhecimento, ele é algo que são pequenos passos. Existem os saltos que a gente dá, mas a maior parte desse processo é uma caminhada onde a gente tem que ter muita amorosidade, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que procurar pessoas de confiança, né? E a gente que trabalha com isso também tem que ter muita responsabilidade, né? Para realmente não retraumatizar, né? Retraumatizar, As pessoas. Exatamente. Os próprios exercícios, assim, às vezes tem que tomar esse cuidado para não passar do ponto, né? A gente sempre trabalha assim eu faço o exercício e vou pedindo para a pessoa de 1 a 10, como é que tá? Como é que tu tá se sentindo? Tá demais? Tá sentindo alguma dor? Né? Se ela me disser um 7, 8, beleza. Se for mais que isso, eu já vou botar o pé no freio, assim. Porque às vezes é isso, às vezes eu vou trabalhar no corpo, vai vir uma coisa intensa, assim, e não é reviver um trauma que a gente quer, né? A gente vai quer curar também, né? devagarinho, eu vou fazendo o exercício, vou vendo como ela vai se sentindo, ela vai
me contando o que que veio, né? E aos pouquinhos a gente vai conduzindo, assim, devagarinho, sabe? Tirando as camadinhas. A gente também traz isso na constelação, né? De 1 a 10, quanto tu quer olhar para isso, né? E daí a gente confia, É. a gente confia na resposta intuitiva da pessoa, porque isso traz muita informação do nosso inconsciente, né? Então, às vezes a pessoa dá uma boa de uma travada nessa hora, né? E isso é um sinal também que talvez ela precise de mais um tempo, Mais né? tempo. Processar aquilo que já veio para depois e dar mais um passo. Exato. Exatamente. Senão vem também muita resistência, né? As resistências E aparecem acaba não ajudando, né? e... Não ajudando no que realmente ela buscou ali fazer, né? Exato. Alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal que está aí participando, ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Aproveitem. Senão, Então, daqui a pouco a gente pode. Fala aí. eu até tenho uma dúvida clínica, assim mesmo, em relação à forma de atender. Tu falou que é através de exercícios com perguntas. Isso é mais para trazer à tona a consciência e ir trabalhando o que a pessoa procura. Como é que funciona isso? Como é que funciona o atendimento da tua... não são perguntas, né? Mas assim, primeiro a gente conversa, normal, né? Ele vai trazer a queixa, vai dizer, sei lá, como é que foi a semana, enfim. Aí depois, nos exercícios, às vezes eu vou trazendo, não são bem perguntas, mas eu vou reafirmando frases que a pessoa me falou, ou vou pedindo para a pessoa voltar naquele momento, sabe? Voltar para aquela sensação, para aprofundar aquela sensação, sei lá, digamos que seja uma questão de raiva, que seja voltar a sentir essa raiva. É a questão do sentir também. Traz muito isso. Muito mais o sentir, né? Muito mais o sentir. Ótimo. O que eu faço de pergunta é isso, só aquilo que eu falei antes de estar muito intenso, né? De 1 a 7, de 1 a 10, como é que tá pra ti? Tá tudo bem? Né? Porque porque eu tem a respiração junto, né? E muitas vezes a pessoa não é, a nossa respiração ela é péssima, né? Então muitas vezes a pessoa fica tonta, a pessoa, enfim, se tu não tem um limite ali, ela pode até desmaiar realmente, sabe? Porque no momento em que tu respira, é como se tu abrisse uma torneirinha, assim. Quando a gente não quer sentir determinado... Por que acontece as contrações? Porque a gente para de respirar. As contrações é porque a gente segura a nossa respiração. Desde pequenininho, a gente já sabe, assim, é intrínseco, que no momento em que tu não quer sentir uma dor, tu reduz a tua respiração e com isso tu sente menos. Então, quando tu volta a respirar com abundância, aquelas emoções vêm. Né? Se tu quer chorar, por exemplo, tu pode respirar que esse choro vai acabar vindo, né? Então, às vezes, tu pega uma pessoa muito bloqueada, ela começa a respirar demais, pode vir uma tontura, pode vir coisa... por ela não querer lidar com tudo aquilo que vem, pode acabar, né, desligando, assim. Sim, então, justamente para ajudar na proteção dela, acaba... ela acaba apagando, assim. Então tem que ficar de olho né, se a coloração da pessoa continua menos, ela não deu mais, ficou meio branquinha. Sim. Né? Por isso que não dá pra ficar fazendo muito em casa, assim, sabe? Não são exercícios que a gente recomenda fazer sozinho, né? Tem alguns exercícios que eu passo, mas daí eu conheço a pessoa e eu mostro pra ela, né, como ela deve fazer, até onde... Sentiu alguma coisa a mais? Para. Né? Não vai além, sabe? Porque a gente não sabe, e a pessoa tá sozinha ali, né? Não tem ninguém para acudir ela. Sim. Né? Então, é intenso, assim, né? Trabalhar com o corpo, pode vir bastante coisa. Sim, o nosso corpo fala, né? Ele nos comunica sempre tantas coisas e a gente sabe, na verdade, tão pouco disso, né? Então, muito bom te ouvir.
Muito bom É verdade. aprender. Aprendi um monte hoje Que com bom! com essas percepções, né? Já vai ter coisas que eu vou levar para as constelações, com certeza. E é isso. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, se tem mais alguma pergunta. Se não, a gente vai passar para o exercício de DNB. A Thaís conhece? Não conhece DNB Não, ainda? não, mas coloca pra fazer. Hoje já vai experimentar. Não sei se tem alguém aí na live que conhece desprogramação neurobiológica, é uma ferramenta energética. Eu já explico um pouco mais daqui a pouco. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já passa para a DNB. Então tá. Então vamos lá. Já que hoje a gente estava falando assim, né, dos traços de caráter, das feridas, então a DNB vai ser sobre isso também. Ela é uma ferramenta energética que promove uma limpeza, então ela atua a nível celular, né? E ela trabalha justamente nos nossos bloqueios, nos nossos bloqueios, nos nossos traumas, nos nossos padrões limitantes. E eu, como facilitadora da ferramenta, então, né, canalizo a energia e passo ela para vocês. Então, quem estiver aqui na live e quiser participar, quiser conhecer, a Manu conhece, é muito bom. Basta entrar num estado de permissão, vou conduzir vocês para fazer um relaxamento, vou falar algumas coisas e pode ser que alguém sinta calor, pode ser que alguém sinta frio, pode ser que venha bocejo, pode ser que venha que vocês fiquem lacrimejando. Pode ser que venha espirro, é muito comum começar a espirrar também. E pode ser que vocês não sintam nada. Não sentir nada também é normal. Não quer dizer que não vai estar recebendo a energia, que não vai estar liberando. E como a gente estava falando antes, todo esse processo, ele dá pequenos passos. Então, hoje eu vou fazer só uma DNB bem curtinha. Mas se alguém tiver alguma sensação, quiser perguntar lá pelo meu Insta depois também, ou quiser perguntar aqui depois que a gente terminar, não tem problema, podem fazer perguntas. Então, vou convidar vocês para sentarem aí, colocarem os dois pés no chão. Fiquem numa posição confortável, fechem os olhos. Quem não se sentir nem um pouco confortável fechando os olhos, não tem problema, faça de olhos abertos, mas preferencialmente feche os olhos. Faz uma respiração bem profunda. Solta pela boca. Vai relaxando o teu corpo. Conscientiza, leva a tua atenção para os lugares que eu vou ir mencionando. E vai relaxando. Conscientiza e relaxa os teus pés, as tuas pernas, teu quadril, teu abdômen, o teu peito. Conscientiza e relaxa as tuas mãos, os teus braços, as tuas costas, toda a tua coluna cervical de ponta a ponta. Conscientize e relaxa o teu pescoço. Permita que o peso da gravidade atue sobre os teus ombros. E eu sei que dá para relaxar um pouco mais esses ombros. Sempre dá para relaxar um pouquinho mais os ombros. Conscientize e relaxa a tua nuca, o couro cabeludo. A gente esquece de relaxar. A testa e as têmporas. As maçãs da face, os globos oculares. Relaxa a tua língua, tira ela do céu da boca.
E de olhos fechados, na nossa testa, a gente tem uma tela mental, é uma tela preta. E os pensamentos vêm, permita que eles venham, não force nada. Mas lembre, você não é obrigada a segui-los. Pode ser que venha um próximo e você não se apega, fica como um mero observador. Cada pensamento que vier, você acolhe, deixa ele ir embora, sem forçar, e passa para o próximo. Então agora faz mais uma respiração profunda, retém um pouco esse ar, solta. E nesse momento, vá baixando todas as tuas barreiras. Entra num estado de permissão para que a energia da desprogramação neurobiológica atue. Sinta como se a minha mão tocasse o topo da tua cabeça e o teu coração. Em todos os lugares do nosso corpo que guardam qualquer memória de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição ou de injustiça. Podemos agora desprogramar e atualizar para que se transforme em fonte inesgotável de criatividade, amorosidade, confiança, autoestima e autoamor. Tá funcionando para mim, ó. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Toda a necessidade que o nosso corpo sentiu de se adaptar fisicamente para construir uma máscara com o objetivo de fugir da ferida que foi registrada nele. Podemos desprogramar e atualizar para que o nosso corpo físico se transforme em uma morada sadia, sem tensões, sem doenças, e entre em completa harmonia? Sim. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Todos os traumas que atuam de forma inconsciente e silenciosa, adoecendo o nosso corpo e impossibilitando o nosso potencial co-criador, que é infinito e inesgotável. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E agora, faça uma varredura minuciosa em todo o teu corpo. Passa um scanner no teu corpo. E visualiza cada uma das tuas minúsculas células. Confia na tua intuição e encontra doenças ou sintomas já existentes ou que estão na iminência de se manifestar, que são ocasionados pela repetição de traumas ou por um grande trauma. E visualiza nesse momento todas as tuas células voltando ao tamanho e ao formato original. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Faz mais uma respiração profunda. E aos poucos, no teu tempo, vai voltando para aqui, para agora. Sente os teus pés no chão. Pode abrir os olhos. Falar de tosse, mas também é bem comum. Tá tudo certo? Meu Deus, me deu um ataque de tosse aqui, que meu Deus. Que tem aí, né? Que às vezes precisa ser dito e que está sendo reprimido. Foi bem na hora que começou.
Uma coceirinha na garganta deve ser isso aí mesmo. Pode ser isso, pode ser de tu ter falado bastante também. São possibilidades. É. A gente olha para isso. Então tá todo mundo bem? Quem participou, quem se permitiu aí, tá tudo certo. Então, geralmente uma sessão de DNB ela dura 45 minutos, uma hora, depende do que vai vindo, né? Então hoje foi realmente só uma mini sessão para o pessoal conhecer. Que delícia, é uma delícia fazer esses exercícios, né? Se conectar. A gente pode, quando faz uma sessão, a gente se conecta, né? Exatamente. E a gente pode trazer um tema específico ou também pode ser de forma geral. Pode ser que, por exemplo, eu como desprogramadora vou falar muitas coisas, pode ser que eu fale poucas coisas. Então isso depende do que vai surgir no momento também, né? Então a gente se conecta e pode ser em grupo, pode ser individual, como a gente fez aqui em grupo, pode ser também. E aí tem a energia do grupo, né? A gente não se conecta por acaso, não é por acaso que cada um que está assistindo aí está aí. Não é por acaso que nós três aqui nos aquecer, eu tô com as bochechas bem quentinhas. Os pés continuam gelados, como sempre, né? Não tem ferramenta energética que o rei que ajuda. O rei que Eu ajuda a preciso aquecer dessa meus pés, também. mas eu tenho que fazer uns três, um atrás do outro, até chegar calor lá no meu pé, porque eu tô sempre com o pé congelado. Meus pés esquentaram. Que bom! Eu tava com. Pelo menos não de alguém, né? Muito bom. Muito bom. Então é Tá, isso. pessoal. A Então é Karen isso, eu quero agora vai... agradecer, né? Agradecer o espaço, o convite, adorei. A gente que agradece. A gente fica um pouco nervosa, né? Mas depois tô até com as bochechinhas coradas, ó. Mas obrigada e adorei. Obrigada. Sim, a gente que agradece, muito bom. Sempre muito divertido fazer essas trocas, eu me divirto bastante, aprendo muito. E espero que tenhamos outros momentos, né? Pra gente poder falar um pouco mais do nosso trabalho, do que a gente faz, né? E levar mais para as pessoas um pouquinho dessa expansão de consciência que acontece na vida da gente, né? E que às vezes acaba fazendo sentido para as outras pessoas também. É isso aí. Então tá bom. Então a Karen agora vai trazer mais algumas. Então, agora a gente teve essa semana as três lives, né? Que nós tratamos sobre as feridas emocionais, falamos bastante sobre a gente, né? Sobre nós mesmos. E a gente eu e a Vanielle estamos com um workshop. A gente vai fazer um workshop no dia 9 de julho, no próximo sábado, na parte da manhã. E teremos sessão de DNB, teremos mapa mental das 5 feridas. Nós falaremos sobre a criança interior, traremos a cura das feridas, né, de cada uma delas a partir do que cada um se permite, né? E teremos exercício sistêmico, então todos estão convidados a participar. Ali na nossa bio tem o link da inscrição, tem as informações tudo do workshop, tudo detalhadinho, né? Para quem se interessar, ler e conhecer um pouquinho e começar nesse processo de autoconhecimento, né? Daqui a pouco tu tá no início, começando, que nem um dia a gente já fez parte disso. Agora a gente tá no meio, tá se encaminhando, né? Tá num processo. O processo é esse da vida. E do autoconhecimento, que é maravilhoso, né? Que nós temos bastante. Que legal, gurias. Parabéns pelo workshop. Muito obrigada. Então, até deve ter gente aí que veio pela Thaís, né? Então, nos apresentando assim rapidinho, eu e a Karen, a gente é advogada de formação, as duas. Mas a gente já há alguns anos
está imersa nesse processo do autoconhecimento. A gente é consteladora, nos formamos na mesma escola, né? E depois disso a gente fez várias outras formações também de constelação e de outras ferramentas. Então, a gente está trazendo esse workshop que vai falar muito das nossas feridas emocionais, né? E de tudo isso que a Thaís trouxe hoje como traços de caráter, né? A gente disse que cada autor, cada pesquisador, na verdade, porque são anos de estudos de cada um deles, né? De muita, muita, muita prática para trazer isso de forma compilada para a gente. Para trabalhar essas feridas emocionais, né? Algo que todos nós temos e que é muito importante que a gente olhe, né? Então, junto com todo esse conhecimento, né, e todo esse tempo que a gente estuda isso, a gente traz também as ferramentas sistêmicas, o conhecimento sistêmico também traz. Não vai ter constelação, né? Constelação é uma outra abordagem, mas vai ter muito exercício sistêmico dentro da filosofia sistêmica, também dentro da análise transacional, onde a gente vai olhar para a nossa criança, vai olhar para o nosso adulto, a gente vai poder ver se a gente está mais na criança, se a gente está mais no adulto. E tudo isso faz parte do autoconhecimento, não tem certo ou errado, mas para a gente poder dar mais alguns passos para a cura, né? Então a gente vai trazer as características de todas as feridas, vai trazer como identificar elas no nosso dia a dia, vai trazer várias ferramentas práticas, algumas a gente vai fazer juntos e dar todo esse suporte para vocês. Também vai trazer aí uma sessão completa de desprogramação neurobiológica, então, para a gente trabalhar tudo isso. E quem estiver lá conosco no Work ao vivo vai poder trazer as suas questões, então a DNB vai ser direcionada bem para o que todo mundo trouxer. E o mapa mental, então, para as pessoas poderem levar para casa de uma forma mais resumida e sintetizada, para que elas possam ficar identificando e continuar se trabalhando isso, né? Então, por exemplo, acontece uma situação mais difícil no teu dia ou num relacionamento e tu vai poder ver se isso não é uma reação da tua criança e qual é essa ferida e vai poder identificar, para não ficar sempre nessa, que todos nós fazemos até hoje, né? Nessa reatividade, né? Para a gente poder também olhar com muito amor, com muito acolhimento para todas essas nossas características. Então, acho que é isso, né? A gente não esqueceu de falar nada. E quem tá... Esquecemos, Kali? Lembramos de tudo? Não, tá tudo Eu certo. esqueci de botar um filtro aqui na minha cara, agora que eu tô vendo Ai, esse eu não filtro botei aqui, também. gente. Como que eu não botei o filtro? Tá bem linda. Então, quem estiver participando aqui da live também vai receber um cupom de desconto. Quem tiver interesse em saber mais sobre o workshop tá lá no link da bio, tanto do meu quanto do da Kali. Aí lá vocês conseguem também se inscrever, conseguem ter um contato lá. Eita! Meu celular tá vivo hoje. Tá Que vivo? doideira. E o cupom de desconto que vocês conseguem colocar lá na hora da inscrição é Ousadia. O nosso workshop é Ouse Ser Você. Então, serão todos muito bem-vindos, tá? O valor do workshop, né, já que a gente está falando do cupom, é R$127. Então, é um valor bem acessível para que as pessoas realmente possam participar. Começar nesse processo. Exatamente. E quem colocar o cupom lá vai, então, receber mais de 20% de desconto e aí vai ficar por R$97. Então, é isso. Já podem, qualquer coisa, nos chamar. Legal. Conhecer por lá. Lá pelo link da bio. Então, É isso, tá. então, a live vai ficar É salva. isso, Quem quiser assistir, quem quiser estudar mais com a Thaís hoje, que trouxe bastante coisa pra gente. Agradecer a todo mundo que participou. Te agradecer de novo, Thaís. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. É isso, então, pessoal. Beijo, Até boa mais. noite. Beijo. Tchau, meninas. Até. Tchau. Até. Até.